Abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Daremos prosseguimento à exposição nesse livro. Atos 15, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Amém. Irmãos, a doutrina pela graça de Deus, mediante a fé somente, é difícil de ser aceita pelos homens. Hoje pela manhã, a nossa irmã Imaculada, dirigindo a reunião de oração, ela disse o que todos nós sentimos, o que todos nós pensamos, né? Quando nós abrimos a nossa janela e vemos esse visual tão deslumbrante da criação grandiosa de Deus, nós ficamos nos perguntando como é que um Deus tão grandioso como este pode salvar a nós. É isso que nós fazemos. É difícil para o homem entender que a salvação é pela graça somente. É muito difícil, irmãos, o ser humano se dobrar e reconhecer esta verdade claramente ensinada nas Escrituras, de que nós não somos salvos pelas obras da lei. Nós não somos salvos pelas obras, mas perante a graça, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé naquela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. A nossa tendência, irmãos, é sempre acrescentarmos alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso empreender alguma coisa. Alguns colocam como requisito o batismo como necessário à salvação. Outros acrescentam experiências de êxtase espiritual para que conheçam a Deus, para que sejam salvos. E esta é a grande realidade, irmãos. É muito difícil para o homem entender, acolher esta verdade bíblica de que a salvação é pela graça somente. Na última oportunidade, irmãos, estivemos estudando esse avanço do Evangelho, quando iniciou-se a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, quando eles passaram por muitas cidades, anunciando o Evangelho, passaram por perseguições, e Lucas sempre ressaltando, irmãos, sempre ressaltando que nesses lugares era anunciada a palavra de Deus. Nós vimos que eles não somente passaram por essas cidades anunciando o Evangelho, mas eles voltaram a essas cidades
para fortalecer aqueles irmãos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, pois importava que eles passassem por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Mas nós vimos também que eles voltavam não somente para fortalecer aqueles irmãos, mas também para organizar igrejas, né, para que ali fossem eleitos presbíteros que eram encomendados à graça de Deus. E ao voltarem para Antioquia, reunida a igreja, eles prestaram relatório àquela igreja, enfatizando praticamente duas coisas. Primeiro, quantas coisas fizera Deus com eles, e também como Deus abrira aos gentios a porta da fé. E o capítulo 15 agora, irmãos, que nós começamos a considerar, trata de uma questão bem diferente. Nós não vamos ver aqui o registro do evangelho contra o império das trevas, nem a direção, nem esses homens em direção aos gentios, mas temos um registro de um problema. Nós temos aqui um registro de um problema, temos que um problema que aconteceu na igreja primitiva, que atraiu a atenção dos apóstolos, atraiu a atenção de toda a igreja, necessitando ali, irmãos, de esforços, necessitando de energia dos apóstolos com relação àquela situação. E eu refiro-me à controvérsia judaizante, ou se podemos chamar de controvérsia suscitada pelo partido da circuncisão. Trata-se de um capítulo, irmãos, extremamente importante. Alguns estudiosos, eles tratam este capítulo como um divisor de águas. Como um divisor de águas, não apenas porque é o centro do livro, literalmente, temos neste livro 28 capítulos, mas sugerem que trata-se de um capítulo de fundamental importância teológica, doutrinária. Num certo sentido, irmãos, aos olhos humanos, podemos considerar que a igreja estava tratando aqui o seu destino, o seu futuro. Então vamos considerar esses versículos, irmãos, esses primeiros versículos. Na verdade, esse tema, ou esse problema, ele vai até o versículo 35 do capítulo 15, mas como são várias informações, são muitos versículos, e pela relevância do assunto, tomaria bastante tempo para que nós pudéssemos considerar aqui todos esses versículos que tratam sobre essa questão. Vejam, irmãos, nos versículos 1 e na metade do 2, nós vemos como surgiu essa controvérsia na cidade de Antioquia. Vejam que Paulo estava vivendo ali um momento alegre, né? Depois de ter dado aquele relatório das grandes coisas que Deus fizera com relação aos gentios. Ele estava ali desfrutando da comunhão dos irmãos, depois daquela empreitada, daquela missão cumprida com relação à viagem missionária. Aí então surge esse problema. Algumas pessoas crentes, vindos da igreja mãe, da igreja da Judéia, da igreja de Jerusalém, eles ensinavam que os gentios que se convertessem, eles teriam que primeiro circuncidar, senão eles não seriam salvos. Esse era o ensinamento que estava ali sendo propagado. Eram provavelmente membros da igreja cristã e que antes faziam parte da seita dos fariseus. Eu afirmo isso, irmãos, porque no versículo 5, quando Paulo e Barnabé
chegam a Jerusalém relatando como Deus havia sido gracioso com eles, aberto a porta aos gentios, alguns crentes eles não ficaram felizes com isso. Eles não ficaram felizes, e são eles que exigem esse adicional para que os gentios fossem salvos. Eles foram até Antioquia, eles estavam afirmando aqui, irmãos, que somente a fé em Cristo não bastava. Somente a fé não bastava, que era necessário que os gentios se circuncidassem para que fossem salvos. E os irmãos sabem, né? Os fariseus, eles davam ênfase ao legalismo, toda aquela ênfase no cumprimento da lei, da circuncisão, da lei de Moisés. E vejam que participantes da seita dos fariseus, eles criam que Jesus era o Messias, né? Aqueles crentes, aqueles que ex-participantes da seita dos fariseus, eles criam que Jesus era o Messias, mas na compreensão deles era preciso para entrar na comunidade da graça, para serem considerados crentes, era necessário a circuncisão. E isso era um problema muito sério, irmãos. Isso era um problema muito sério. Vejam que... Por que Paulo não permite isso? Veja que a gente encontra aí no versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles. Vejam que houve uma briga ali. Paulo não permitiu isso, juntamente com Barnabé, para que essas afirmações fossem feitas. Por que Paulo faz isso, irmãos? Porque Paulo ele tinha entendido bem, Paulo compreendia muito bem a doutrina cristã, que a salvação não vinha pelo cumprimento das obras da lei. A salvação, ela é exclusivamente pela graça de Deus. É graça de Deus, irmãos, mediante a fé na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E aquele era um problema sério, irmãos, porque ali estava em jogo o próprio instrumento, o próprio meio para a salvação, né? A pregação da palavra de Deus. Se aqueles crentes estivessem certos, significaria dizer, irmãos, que os crentes deveriam voltar à forma antiga ensinada no Antigo Testamento, a lei de Moisés. E nós vemos uma relação clara, né, desses acontecimentos com o texto que nós vemos lá, com a carta de Paulo aos Gálatas, né? Exatamente esta região que Paulo e Barnabé, eles tinham acabado de retornar, irmãos, Icônio, Listra, Antioquia da Pisídia, e aí então nós vemos ali em Gálatas 2 o relato desses problemas que surgiram, e nos dá ideia, né, irmãos, quando nós lemos aquele texto, Gálatas 2, nós temos uma ideia da confusão, do problema que estava acontecendo na igreja de Cristo Jesus. É difícil nós precisarmos exatamente quando aconteceram esses eventos narrados aqui com relação a Gálatas 2, né, ou o livro de Gálatas, aqueles crentes obrigando os gentios a que observasse a lei de Moisés. Vejam o que nós vemos naquele texto em Gálatas 2, que foi um problema tão grande, irmãos, que Paulo entrou em conflito com Pedro e até Barnabé, irmãos, até Barnabé, que participou de toda aquela viagem, né, missionária, constatando as maravilhas que Deus fez no meio dos gentios. Até Barnabé ficou meio balançado com essas afirmações. Nós estamos falando aqui, irmãos, quando nós vemos que Paulo entrou em conflito com Pedro, nós estamos falando daquele homem, Pedro, que teve a visão daquele lençol. Pedro foi aquele homem, o apóstolo enviado por Cristo para que tivesse a constatação oficialmente dos primeiros gentios
a entrarem na comunidade da graça, na igreja de Cristo Jesus. E vejam, irmãos, que aqui, lá em Gálatas, Paulo corajosamente, ele veio a repreender Pedro. E os irmãos já imaginaram esse conflito? Já pensaram aquele conflito havendo entre aqueles homens? E Pedro balançando, e Barnabé também, com relação a essa doutrina tão cara, irmãos, da palavra de Deus. E aqui, voltando para o capítulo 15 de Atos, no versículo 2, Paulo novamente entra em conflito com aqueles irmãos por causa desse problema. Pois Paulo percebe esse ensinamento errado, essas afirmações contrárias à palavra de Deus. Nos versículos 2 e 3, irmãos, nós vemos aqui o encaminhamento do problema, ou seja, o encaminhamento de uma solução para esse problema que surgiu. Paulo, não conseguindo resolver aquela questão, irmãos, tendo havido ali aquela discussão, aquele entrave, aquela contenda, junto àqueles que supostamente vieram da parte de Tiago, né, que alguns entendem que era o bispo de Jerusalém. Está nesse mesmo capítulo, no versículo 24, essa reconstrução histórica, aquela situação histórica que nós vemos ali, toda aquela resolução do problema, tendo o primeiro concílio. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 15, o primeiro concílio, né, oficial da igreja, o concílio de Jerusalém, né, Pedro aceitando aqueles argumentos, a igreja toda aceitando esses argumentos do apóstolo Paulo, né, enfatizando que aquelas alegações de que era necessário circuncidar, elas não eram bíblicas, não faziam parte da igreja cristã nessa nova caminhada da igreja de Cristo Jesus. O fato é, irmãos, que na igreja de Antioquia, como aqueles irmãos não podiam resolver essa questão, né, já que houve aquela contenda com aqueles que estavam vindo da igreja de Jerusalém, apesar de toda a argumentação daqueles homens, irmãos, então eles encaminharam o problema para Jerusalém. Jerusalém nós vemos aqui como se fosse uma sede, um lugar onde os apóstolos se reuniam para ver questões, para se encontrarem. Então eles encaminharam aquela questão para Jerusalém. Irmãos, assim também deve ser nas igrejas, ou na igreja nos nossos dias. Quando não há conciliação entre partes, o melhor é levar a uma instância maior e ali expormos a questão, nós argumentarmos em favor da verdade e buscar, à luz da palavra de Deus, a solução, né, para os problemas, como fizeram aqui esses irmãos, né, não havendo resolução, encaminharam essa questão para uma instância superior. E assim foi feito, irmãos, pela igreja de Antioquia. Vejam que eles encaminharam a questão para Jerusalém, mas no caminho, veja que Lucas relata aqui, no caminho, veja que coisa interessante, irmãos. Paulo ali, porque na verdade, às vezes, irmãos, são questões que trazem aquele ambiente meio pesado, aquele ambiente meio nocivo entre os irmãos ali, quando há questões em discussão. Mas vejam aqui que Lucas relata que no caminho, Paulo aproveita muito bem o tempo. Veja, está aí no versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. Vejam aí, irmãos, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E o que nós vemos aqui é que houve a controvérsia, houve o conflito,
Mas no caminho, irmãos, enquanto aqueles irmãos andavam ou se encaminhavam para resolver a questão, Paulo no caminho ia narrando as maravilhas que Deus fez com os gentios, né? Vejam que ele vai narrando a conversão dos gentios, que Deus havia sido gracioso com eles, o que trazia grande edificação, grande alegria a todos os irmãos que faziam parte da igreja de Cristo Jesus. No versículo 4 e 5 nós vemos o relato deles, né, do que aconteceu ali. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E vejam que duas coisas praticamente aconteceram ali. A primeira coisa que nós vemos ali, narrado por Lucas, é que houve uma receptividade muito boa da parte da igreja a Paulo e Barnabé. Paulo novamente aproveita, relata o que Deus fizera junto aos gentios, como Deus abençoou essa primeira viagem missionária daqueles irmãos. Então, a igreja se alegrou com isso. A igreja se regozijou com isso. O fato é que Paulo e Barnabé, eles eram queridos por aquela igreja mãe, a igreja de Jerusalém. No entanto, irmãos, a palavra de Deus, que esse texto que nós vemos, ela termina com um relato ruim. O ressurgimento do problema lá em Jerusalém, nós vemos claramente isso. A chama que foi acesa lá em Antioquia, ela ressurge na igreja de Jerusalém. Vejam aí, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vejam, irmãos, que a questão não era meramente a circuncisão, mas a circuncisão implicava na observância da lei de Moisés como meio para a salvação. Era necessário que houvesse a observância da lei de Moisés para a salvação. Irmãos, nós estamos diante dessa passagem. Na próxima oportunidade, se Deus permitir, nós consideraremos essa primeira reunião conciliar da igreja, o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, e nós vamos ver também a solução para esse problema, os pronunciamentos de Paulo, de Tiago, de Pedro. Também vamos ver como essa questão foi resolvida. Mas é importante ressaltar aqui, irmãos, que esse era um problema muito sério que estava acontecendo na igreja e precisava ser resolvido, pois se assim permanecesse, irmãos, se essa questão permanecesse na igreja, não seria mais uma igreja cristã. Não seria mais uma igreja cristã que estava avançando, mas seria uma seita dentro do judaísmo. Seria uma seita dentro do judaísmo. E embora, irmãos, tenhamos essa nota triste aí no versículo 5, onde nós terminamos o texto que nós lemos, eu gostaria de tirar algumas lições aqui, algumas preciosas lições para as nossas vidas. A primeira, irmãos, é que é importante observar aqui que na igreja há problemas, irmãos. Há problemas na igreja, mas eles precisam, aqui nós somos encorajados a enfrentar esses problemas. Nós não podemos, irmãos, ter essa visão romântica de que a igreja não tem problema. Nós não podemos ter essa visão romântica de que aqui os problemas ficam para fora e aqui nós só temos paz, tranquilidade, todos os pontos são positivos. Não existe isso, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela é santa, porque ela é de Cristo.
Mas na igreja, irmãos, ela tem problemas porque ela é formada por pessoas. E onde há pessoas, há problemas. Onde há pessoas, há pecado, irmãos. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, mas ainda nós somos pecadores. A igreja tem problemas, mas com a graça de Deus, irmãos, eles devem ser levantados, eles devem ser enfrentados, eles devem ser resolvidos à luz da palavra de Deus. Buscando orientação na palavra de Deus, esses problemas devem ser tratados e resolvidos. Vejam que a igreja primitiva, a igreja aqui, esse início da igreja cristã narrado em Atos, já teve problemas, aí foram resolvidos. Foi o caso de Ananias e Safira. Foi o caso também das viúvas que estavam sendo esquecidas na assistência da igreja, quando foram ali instituídos os diáconos. E aqui novamente, irmãos, deparamos com um problema sério de natureza doutrinária, teológica, e que precisava ser resolvido. E o próprio registro, irmãos, é uma lição para nós. O próprio registro aqui é uma lição para nós. Não tenhamos essa visão romântica de que tudo é maravilhoso, imaginar que na igreja não tem problema. Veja que estava indo tudo bem. Paulo ali na comunhão com aqueles irmãos de Antioquia, depois de uma viagem missionária, com tantas bênçãos de Deus, Paulo ali desfrutando da alegria dos irmãos, de repente surge esse problema. E na igreja também é assim, irmãos. Na nossa igreja, em todas as igrejas de Cristo, surgem problemas. E a melhor coisa a fazer é buscar a orientação de Deus e tratar esses problemas e resolver esses problemas à luz da palavra de Deus. Aqui, irmãos, nós somos instruídos também acerca de qual é a melhor forma de resolver os problemas. Quando não dá para resolver, irmãos, um irmão diz uma coisa, o outro diz outra, não há consenso nesse conflito, ainda mais quando há um problema teológico, doutrinário, quando se esgota as formas de resolver o problema, a melhor solução, irmãos, é levar a uma instância superior. Onde o problema poderá ser discutido, tratado e resolvido. E, irmãos, os irmãos sabem que a nossa igreja há instâncias superiores para que os problemas sejam resolvidos. Hoje está iniciando na nossa igreja o Supremo Concílio da nossa igreja. É o concílio maior da nossa igreja, onde ali haverá um encontro de autoridades, presidentes de autarquias da nossa igreja, hospitais, colégios, uma série de lugares onde a igreja atua. Ali nós teremos visitas de representantes de igreja de todo o mundo, onde ali se reunirão. Nós teremos a eleição da nova mesa diretora para o quadriênio próximo. Todos esses eventos que serão realizados ali, irmãos, durante toda essa semana, o Supremo Concílio se inicia hoje. Mas o mais importante que ocorrerá ali, irmãos, são os assuntos que serão levados para o Conselho Superior, para que ali homens preparados por Deus, em oração, à luz da palavra de Deus, resolvam esse problema, determinem o problema, e essas resoluções, elas desçam, elas venham para as nossas igrejas, para que nós atentemos para essas resoluções e cumpramos essas resoluções. E o que nós devemos fazer, irmãos, é orar, para que Deus dê sabedoria àqueles homens ali, para que não tenhamos ali homens vacilantes, homens que são propícios a caminhar segundo ventos de doutrinas estranhas.
mas que nós tenhamos ali, irmãos, homens verdadeiros presbiterianos, homens que realmente amem a doutrina bíblica, que desejem ver a nossa igreja firme, uma igreja que não deixe que doutrinas estranhas entrem na nossa igreja, mas que lutem por uma doutrina sã, uma doutrina sadia para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Outra lição importante, irmãos, que nós tiramos aqui, cabe a nós como igreja, nos empenharmos com todas as nossas forças para que nós tenhamos paz na igreja. Nós devemos nos empenhar, irmãos, com todas as nossas forças. Se for necessário, reunião do conselho, reunião do presbitério, do sínodo, do Supremo, que sejam usadas todas as nossas forças, irmãos, todo o nosso empenho, para que nós tenhamos paz na nossa igreja. Mas prestem bem atenção, irmãos. Nunca em detrimento da verdade. Essa paz, ela deve fazer parte da nossa igreja. Nós devemos lutar para que nós tenhamos paz na igreja, mas nunca em detrimento da verdade. Calvino, ele comentando acerca dessa passagem, ele diz o seguinte: precisamos nos empenhar para manter a paz na igreja, mas manter a paz na igreja às custas da verdade do evangelho é pecaminoso. É pecaminoso. E nós devemos nos empenhar, irmãos. Nós vemos como Paulo, ele enfrenta ali, ele entra em conflito com Pedro, com Barnabé, porque ele estava ali buscando a verdade, manter a doutrina verdadeiramente bíblica, porque a igreja, irmãos, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é coluna e baluarte da verdade. E outra lição, a última lição que eu gostaria de trazer para os irmãos, é que nada deve ser acrescentado, irmãos. Nada deve ser acrescentado à nossa fé como condição para a salvação. Nós vemos aí pessoas acrescentando. Eu comecei aqui dizendo como é difícil para nós, para os homens, aceitarem a salvação exclusivamente pela graça, mediante a fé. Nós temos visto aí muitas pessoas acrescentarem tantas coisas, batismo, experiências sobrenaturais, cumprimento da lei, mas para estes, irmãos, para estes que vacilam, para estes que gostam de coisas novas, que balançam de lá para cá, com os ventos de doutrinas, eu gostaria de deixar para nosso apreço, irmãos, para guardarmos na nossa mente, no nosso coração, aquilo mesmo que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, quando ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.